Agradeço ao Cláudio Zeric, parceiro da SPRJ, em muitos momentos. A psicanálise, apesar de não ter criado uma nova ética, ela nos fez repensar sobre os valores éticos que vigoravam no mundo quando ela foi criada. E hoje precisamos continuar pensando essas questões antes do mal-estar contemporâneo. O tema Desafios Éticos na Formação e na Prática Clínica veio ao encontro da nossa preocupação com a psicanálise e os rumos que estamos tomando, assim como os ataques que temos recebido através de cursos, criação de cursos de psicanálise, alguns online, outros de curtíssima duração, sem uma preocupação com a análise analista, com a supervisão, que foi o tripé proposto por Freud. Então, é fundamental pensarmos a ética na nossa clínica, na formação que oferecemos e nas nossas instituições. Muito obrigada pela vinda. Agradecimentos. Primeiro a Rosa, que está sendo uma super parceira, e todo o nosso conselho diretor, trabalhando bastante. E depois todo o corpo docente, o especial empenho da equipe do Instituto, que são a Sara Kisanoff, vice-diretora, a Vera Benchimol, cuidando da comissão de ensino, a Rosana Refer, da comissão de avaliação, Márcia Câmara, da comissão de seleção, Neilton Dias da Silva, comissão de formação de analistas de crianças e adolescentes, assim como o fundamental apoio da Patrícia Mussoy e da Carolina Cibela na organização e divulgação dessa aula. Sem esquecer do trabalho fundamental do bibliotecário Paulo e os funcionários Agnaldo Francisco Renata e Paulo Sérgio. A gente está iniciando hoje esse ano letivo uma SPRJ comprometida com uma sólida e dinâmica transmissão da psicanálise, onde a tradição dos ensinamentos dos pioneiros se une às mudanças de nosso tempo. Uma formação analítica é feita com muito trabalho, tanto para quem faz como para quem a promove, mas também é feita com prazer, e por isso que eu estou aqui. Prazer dos encontros, tanto nas duplas analista analisando, supervisor supervisionando, quanto nos grupos de seminários e na vida societária. Para formar analistas, precisamos respeitar o outro e conviver com diferenças. Portanto, a sociedade, enquanto instituição, desempenha um papel fundamental na formação. Buscamos a formação por diversos motivos, e nessa estrada sonhamos, dando espaço para o inconsciente, mas igualmente levando em consideração a realidade, sendo fundamental também tolerar frustrações. Dessa forma, temos hoje a oportunidade de ouvir o Cláudio Laxes Zeric, presente via Skype, fazendo uma imersão na ética e na psicanálise através do mundo virtual. Não era a nossa intenção inicial, mas acabou sendo interessante, né, para aliar a tradição da psicanálise e o mundo de hoje com o virtual. Então, vou apresentar o Cláudio. Para quem não conhece, ele é membro de data da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, SPPA, professor emérito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ex-presidente da Federação Latino-Americana de Psicanálise, FEPAL, e ex-presidente da Associação Psicanalítica Internacional e atual coordenador do Comitê de Novos Grupos dessa mesma associação daí. Então, Cláudio, agora a bola está contigo. Boa noite a todos, muito obrigado. Agradeço o amável convite das minhas amigas Rosa Reis e Débora Nikovski para compartilhar este significativo momento de mais um reinício de atividades do Instituto da SPRJ, onde sempre encontro uma amistosa acolhida. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Eu, em princípio, vou ler um texto que eu escrevi para essa ocasião, mas eu quero dizer que, por um lado, eu lamento não poder estar aí pessoalmente com vocês, mas, por outro lado, depois de várias décadas de ser um paciente desobediente, eu aprendi a obedecer os médicos. Sendo um velho médico, não é de surpreender. Então, por essa razão,
E, aliás, interessante isso que a Débora falou, porque hoje em dia uma das áreas que se debate muito na psicanálise é a questão das coisas à distância, sejam elas análises, supervisões, seminários e reuniões. Então, hoje vamos ter essa experiência e vamos ver o que acontece. A dimensão ética engloba... Eu tenho aqui uma espécie de teleprompter para bancar o cara mais moderno ainda, então estou lendo ali, para vocês, estou olhando ali para cima no computador. A dimensão ética engloba o campo de nossas relações com os outros, mediadas implícita ou explicitamente por códigos de prescrições para a legitimação de padrões de comportamento. Entretanto, essa dimensão ética envolve os seres humanos em relações reflexivas, relações conosco mesmos e com os outros. A imagem metafórica da dimensão ética é a casa. Por quê? O lar, o lugar onde vivemos, porque etimologicamente, ethos é a raiz de hábito, prática e casa, ou lar. Lar é um lugar de abrigo, contendo as condições para a possibilidade de proteção, alimento e prazer. Tomar posse do nosso trabalho é conquistar alguma forma de serenidade ao experimentar a vida fora do abrigo do lar, experimentando assim os desafios e as possibilidades dessa dupla condição da existência, quando somos jogados num mundo que não escolhemos, e reconhecer a necessidade de construir um mundo interno e um mundo externo que habitaremos. Assim, as relações com os outros são construídas nessa mediação entre confiança e risco, diferenciação e proteção, responsabilidade e desafios. Na nossa profissão impossível, como muito bem descreveu Freud, comparando, como todos sabemos, o analisar, o ensinar e o governar, por mais que a estudemos e pratiquemos, por mais que a discutamos e meditemos, essa profissão encerra uma extraordinária complexidade. Imune a fórmulas e simplificações. Ao contrário, ou pelo menos diferente de outras, a psicanálise inclui, em sua essência, a dimensão transferencial, que perpassa todas as suas áreas, inclusive a história de cada sociedade e região ou país, e que não pode ser deixada de fora, a meu ver, nunca. Falar de desafios éticos significa, assim, falar da nossa casa comum, das nossas relações conosco mesmos, com os nossos pacientes e com os nossos colegas. Há uma interessante diferença linguística no que diz respeito à formação analítica. Em alemão, a palavra utilizada é Bildung, que quer dizer construção ou formação. Em francês, formation. Em espanhol, formation. Nós, por formação. Mas em inglês, a palavra é training, treinamento. Aqui há mais do que uma diferença linguística. O que há aqui é uma profunda diferença conceitual. Quando pensamos em Bildung, construção ou formação, queremos nos referir a um longo processo de transformação e aquisição de uma identidade analítica, que vai depender, muito mais do que possam fazer nossos institutos, do que cada futuro analista vai conseguir fazer com a sua mente. Quando falamos em training, estamos pensando em treinar alguém em habilidades, conhecimentos e atitudes para ser capaz de utilizar uma técnica, ou seja, a técnica psicanalítica para atender pacientes e desempenhar outras atividades. Bom, para mim, como penso atualmente, não existe uma técnica psicanalítica, no sentido de um conjunto de regras
e procedimentos que podem ser aplicados para atender pacientes ou intervir em outros contextos. Para mim, o que existe é uma atitude analítica, uma identidade analítica, uma postura analítica. Cada uma delas extremamente cambiáveis, conforme o contexto geográfico, a tradição de cada modelo de formação ou de cada instituição e o ciclo vital de cada analista. Um exemplo aparentemente singelo. Eu não sei se vocês, quando chegam os pacientes, dão a mão para eles. Ou não, simplesmente abrem a porta. Varia. Isso é uma coisa curiosa, porque na França jamais dão a mão, simplesmente abrem a porta e a pessoa entra e se dirige ao divã ou à poltrona. Aqui sempre nós damos a mão, porque a nossa psicanálise porto-alegrense deriva da psicanálise argentina, que deriva da psicanálise alemã. E na Alemanha todo mundo dá a mão. Então, vejam, são diferenças que vão levar a diferenças, inclusive, há analistas que colocam um lencinho para o paciente encostar a cabeça. Outros não colocam. Não dá para dizer tem que colocar ou não tem que colocar. Por que essas diferenças ocorrem? Possivelmente por identificações com seus próprios analistas ou supervisores. Assim como as posturas que nós temos da cadeira do analista e do divã são altamente variáveis. Os ângulos são diferentes a partir daquele divã do Freud que ficava colocado atrás, era extremamente duro. Uma ocasião sentei na cadeira dele, me deram essa colher de chá, mas extremamente desagradável, e é uma postura que para mim daria torcicolo. Então os analistas foram adaptando essa postura de uma forma que lhes ficasse mais confortável. Eu diria que cada analista começa imitando o seu próprio analista, depois passa a imitar o seu supervisor e depois se vê livre de todos eles e faz o que ele acha melhor. Então, eu vejo muito mais sentido falar em formação do que em training, porque todas as dimensões individuais de cada subjetividade são, desta forma, mais respeitadas. Aliás, naquele trabalho de conselhos aos médicos no tratamento analítico, Freud tem uma frase muito pouco citada, eu nunca vi citada essa frase, em que ele afirma que todas aquelas recomendações são as que melhor se ajustavam à sua singularidade e que outras pessoas poderiam utilizar outras que melhor se ajustassem às suas próprias. De qualquer maneira, depois de 100 anos de experiência, que começou exatamente, são 100 anos de formação analítica, começou em 1920, na Policlínica de Berlim, temos uma razoável bagagem de experiência clínica e teórica que nos permite ajudar nossos jovens colegas a enfrentar em cada caso o caminho das pedras. Dito isso, quero me referir a um dos desafios éticos mais prevalentes entre nós, que é justamente a dimensão de ensinar psicanálise, que anda de mãos dadas com aprender a ser psicanalista. Então, infelizmente, a primeira má notícia que eu tenho a compartilhar é que é impossível ensinar psicanálise. A segunda má notícia é que é impossível aprender a ser psicanalista. Quando eu escrevi isso, eu escrevi a seguinte frase, infelizmente não se concretizou. Nesse ponto, vocês poderiam me indicar o caminho da rua e eu me dirigiria ao aeroporto, porque minha vinda aqui teria sido inútil. Não precisou, eu já estou aqui, não fui. Deixem-me, antes disso, pelo menos tentar dar duas boas notícias. Primeiro, pelo menos é possível tentar aprender sobre psicanálise e como ser psicanalista em conjunto com os nossos colegas experientes e novatos.
Segundo, e esta para mim é a melhor notícia, nós nunca conseguimos terminar de aprender a ser psicanalistas. Quem explicou isso melhor, como tantas outras coisas, foi o Carlos Drummond, quando ele disse: o problema não é inventar, é ser inventado hora após hora e nunca ficar pronta nossa edição convincente. Portanto, o analista é um ser em contínua formação. Talvez fosse mais confortável se a psicanálise não fosse uma obra em construção, como eu mesmo propus em 2005. Talvez eu estivesse me sentindo, por exemplo, tranquilo e satisfeito enquanto escrevo esse texto, na véspera de retornar ao consultório depois de umas longas férias. Mas a verdade é que não sei como vou encontrar cada paciente. Como vou me sentir, como vou reagir, o que poderei dizer ou não dizer, o que poderei entender ou não entender. Portanto, eu não sei dizer hoje, na véspera de voltar ao consultório, quem está mais ansioso e, ao mesmo tempo, desejoso e temeroso com esses reencontros. Eles e elas ou eu? Por outro lado, se não fosse assim, que atividade chata e previsível seria a psicanálise? Vem disso e de outras coisas o seu fascínio, o desafio diário, a incerteza, o encontro com o surpreendente e imprevisível em cada sessão e com cada paciente. Nossa impossível missão conjunta na formação é compartilhar todas essas vastas emoções e pensamentos imperfeitos. Mas agora já poderia surgir uma pergunta. Mas como? Então, para que ler e reler os trabalhos de Freud? Não se trata de aprender, entender, relacionar e se identificar com o que está nos textos teóricos e clínicos? Ou ainda, para os que ensinam Freud ou qualquer outro autor, como é que esses ou essas caras têm paciência ou saco para essa repetição infinita? Então, eu gostaria de expor uma teoria paranoide que eu tenho. Eu acho que existe um fantasma do Freud, que vaga pelos livros e muda os textos, ou acrescenta coisas ou tira outras. Pelo menos nos meus livros, esse fantasma surge como uma espécie de Dybbuk, que era um pequeno diabo das histórias judaicas e muda coisas. Tão recente, há uns 2 anos atrás, eu resolvi dar um contragolpe. Aposentei todos os livros da Imago. Não botei fora, mas aposentei. Por quê? Todos eles estavam super riscados por décadas de leituras e anotações. E comprei a tradução do Paulo César de Souza, da Companhia das Letras, direto do alemão, que acho uma beleza. Na primeira vez, o fato foi uma beleza, mas na segunda, o problema se repetiu. O Dybbuk vienense já havia feito seus pequenos estragos. Essa pequena experiência, que deve ser a de muitos de vocês, significa que estamos todos e todas sob a implacável constatação de Heráclito, de que nunca nos banhamos 2 vezes no mesmo rio ou no mesmo mar. A água muda, as bordas do rio, a praia do mar mudam, mas também o próprio banhista muda e o banho nunca será igual ao anterior. A cada leitura, já somos outra pessoa, vivendo outro momento de nossa vida, com mais experiência clínica, melhor ou pior do que as anteriores. Em outras condições de saúde, em possivelmente outro estado mental, e tendo em mente outras preocupações, ou outros conhecimentos, ou temores, ou planos, e assim por diante. Lemos outro texto, porque somos outros. Mas não exclua a possibilidade de que, de fato, exista aquele Dybbuk do velho Sigmund fazendo as suas estrepulias. E aqui eu me refiro a ele, mas pode-se aplicar isso a todos os grandes autores psicanalíticos. É sempre, então, uma nova experiência. Também o trabalho clínico. Então,
como estar preparado para esta imprevisibilidade. Penso que da mesma forma que Picasso e os grandes pintores que criaram novos caminhos para a arte fizeram. Primeiro, conhecendo profundamente os clássicos, dominando a técnica pictórica, escultórica ou analítica. Com isso eu quero dizer que uma formação analítica deve ser o mais longa e rigorosa possível. Algumas pessoas ou colegas criticam a IPA e outras instituições por sua suposta rigidez em seus procedimentos. Quando visitamos o Museu Picasso em Barcelona e vemos os maravilhosos quadros figurativos de seus primeiros anos, entendemos que só depois de dominar a linguagem da pintura ele foi capaz de expandir suas fronteiras. Por isso necessitamos de uma formação sólida, de uma análise o mais profunda possível, de supervisões cuidadosas e de programas de seminários que sejam seguidos de grupos de estudos e de uma educação psicanalítica continuada. Como eu escrevi num trabalho de 2018 sobre o setting e a formação, eu penso que é relativamente mais fácil adquirir do que manter uma identidade analítica. Porque nós adquirimos num ambiente relativamente doméstico, conforme o trabalho do Bolognini sobre a família institucional e fantasmática do analista. Estamos protegidos dentro das paredes de nossa casa psicanalítica inicial, o instituto e a sociedade. Temos que aproveitar este período de formação da melhor forma possível, porque depois vamos começar a nos aventurar pelo mundo, desde o nosso consultório até os congressos, os encontros e nossa presença no mundo, vasto mundo, mesmo com a ajuda de Freud, Drummond e outros, é sempre imprevisível. São muitas as tentações para se afastar de uma atitude, postura ou identidade analíticas. A primeira delas é que é uma tarefa árdua trabalhar com o sofrimento psíquico, com os infernos das pulsões de morte e de vida, em guerra permanente e mortal, e com a apresentação no campo analítico dos sucessivos enactments desses conflitos intermináveis, do sadismo e do masoquismo, e da busca incessante para retornar e retomar supostas delícias do princípio do prazer e do narcisismo. Há uma grande e permanente resistência dos pacientes e também dos analistas ao doloroso encontro com todo esse mundo dos infernos também mostrados nos quadros do Jerônimo Bosch. Um certo afrouxamento na postura analítica, uma certa flexibilização, que muitas vezes é apenas um laissez-faire, uma certa tendência a um suposto holding, a uma postura apenas empática e a escuta simpática. Nada contra tudo isso, tudo é necessário, mas não basta. Podem servir de parte do analista para escapar dos rigores e das intempéries do mundo interno. E, além disso, há uma outra tentação, representada pelo infinito mundo externo, com suas realidades insuportáveis, com suas iniquidades, com suas desigualdades, com seus líderes nauseabundos, lumpen, grotescos, odiosos, facilmente despertando ímpetos homicidas solidários entre paciente e analista. A tentação de entrar por esses caminhos é enorme, mas vamos pensar, quem tais figuras horrendas representam no campo analítico? Quem quer matar quem nessa relação assimétrica de permanente luta? Por todas essas tentações, quanto mais sólida for a formação analítica, mais o futuro analista será capaz de ouvir em dois níveis, não negando a realidade externa nem a interna, mas não ficando escravo de nenhuma delas e sendo capaz de entender quando estão intrincadas ou desintrincadas, como diria Grimm. Uma pausa para a meditação. Alguém quer dizer alguma coisa? Alguém quer perguntar, protestar, comentar?
Esse é o momento em que eu sempre digo a mesma coisa. So far, so good. E vem aquele cara que vinha caindo do 80º andar e ao passar pelo 40º, olha alguém na janela e diz, por enquanto tudo bem. Nenhum protesto, nenhuma... Por enquanto, não. Outro aspecto crucial da formação é a análise de formação, que muitos ainda chamam de análise didática, que para mim ainda agora é uma denominação infeliz nos tempos atuais, porque se trata de uma análise e de didática, ela não tem nada. Porque não há ensino, há uma experiência emocional compartilhada que se espera que tenha algum efeito transformador. Como sabemos, esta é uma tarefa dificílima para o analista de formação, porque existe uma inevitável tentação de criar futuros analistas à sua imagem e semelhança. Basta observar como alguns analistas em formação acabam citando seu analista ou autores de quem o analista gosta em seus trabalhos. Uma vez ouvi uma história de uma analista em formação que não conseguia concluir seu trabalho para se tornar membro da sociedade. Era uma pessoa e uma analista muito capaz. E seus colegas e professores não entendiam a razão dessa dificuldade. Seu analista aí adoeceu gravemente e pouco tempo depois, como acontece com alguns analistas, morreu. Enquanto são imortais. Muitos de nós nos achamos imortais, mas infelizmente, algum tempo depois, essa colega iniciou uma nova análise. Na qual se identificou que ela não podia concluir o trabalho porque o analista anterior insistia e interpretava o suposto ataque transferencial que a levava a escolher como referências autores que o analista considerava inferiores. Além disso, o analista lhe dizia que os autores X e Y, não por acaso seus preferidos, melhor se adaptavam para entender o paciente em questão. Como resultado, a analista em formação estava paralisada entre o ódio que sentia do seu analista por querer submetê-la à sua religião analítica e a inevitável submissão por culpa. Isso, por certo, reproduzia conflitos edípicos e outras questões de sua vida. Mas a análise dessa relação conflitiva, passada e atual, além disso reforçada pela fantasia de haver matado o analista, que também foi uma solução interessante, já que ela não podia fazer o trabalho porque ele não deixava, ela, na fantasia, o matou, o livre dele, e aí mesmo que ela não podia fazer o trabalho, ela estava morta de culpa. Analisado tudo isso durante um certo tempo, finalmente ela conseguiu concluir o seu trabalho e a sua formação. Esse episódio ilustra o enorme poder que pode ter um analista de formação ou didata, para o bem e para o mal, e mostra como é difícil tolerar o crescimento e a independização dos pacientes, tanto quanto dos filhos e alunos, em sua busca pela autonomia e por sua própria maneira de ser pessoas, e no nosso caso, analistas. Outra... Essa um momento. Só um pouquinho, Flávio.
além dos D-Books, existem os ghosts de analistas que morreram. Bem nessa hora, ele deu uma interferida. Outra essencial área da formação é a supervisão, em relação à qual também existe abundante literatura. Após algumas décadas de trabalho contínuo nessa tarefa, ultimamente eu cheguei à conclusão de que a posição mais ética possível para quem é supervisor consiste em tentar ajudar o analista em formação a identificar os elementos básicos do processo analítico no caso em que ele está supervisionando. O inconsciente, os conflitos, as defesas, os estados mentais, o campo analítico, a transferência, a contra-transferência e assim por diante. Não esqueçamos que cada supervisor tem o seu cardápio próprio do que são os elementos da psicanálise, como diria Bion. Há em toda a supervisão a presença de processos paralelos. Esses processos paralelos são muito interessantes, porque eles são a reprodução no campo da supervisão da situação transferencial que o candidato tem com o seu paciente. Então, ele leva essa situação e tenta atuar de alguma maneira. E esse é um drama, porque o supervisor, ao contrário do analista, não é uma pessoa que deva ou possa interpretar o seu colega mais jovem. Então, ele vai ter que rebolar quando ele identifica essas situações. E, da mesma forma, em quase todas as supervisões, existe uma dissociação da transferência entre analista e supervisor. E essa dissociação, ora um é o mal policial, ora o outro é o bom, e assim vai indo. Como, por exemplo, a idealização do supervisor e o rebaixamento do analista, ou o contrário. É mais fácil para o analista enfrentar essa situação e interpretar do que para o supervisor, que percebe, mas tem menos armas para fazer frente a isso. Uma das alternativas que eu acho útil e que eu utilizo quando eu vejo uma coisa dessas é contar um episódio em que eu mesmo estive envolvido, seja como paciente, seja como analista, seja como supervisor, para ver se cai a ficha do jovem colega ou da jovem colega. Frequentemente cai. Quando não cai, a gente tem que forçar um pouquinho e dizer, não, mas pensa bem se tem alguma relação com o que eu estou dizendo. Ah, não tinha pensado nisso. Pois é, mas às vezes a gente não se dá conta e tal, e tem, né? Ah, pois é. Na maioria dos casos, os analistas em formação estão interessados em aprender. Tem também os casos daqueles que têm dificuldades caracterológicas e tal. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que nós vamos ter que... Aliás, o que eu queria dizer aqui é que, como no jogo de xadrez, o que dá para se ensinar, como diria o Freud, né, é a abertura e o fechamento. E olhe lá, digo eu. Então, o mesmo vale para a supervisão. Tantas são as variáveis envolvidas e tantas são as combinações possíveis entre quem supervisiona e quem é supervisionado. Então, é o que eu disse antes, ajudar a identificar os elementos básicos do processo analítico, fazer uma correlação teórica, sua história do paciente, o campo analítico e assim sucessivamente. Cada caso é um caso, como diriam os velhos médicos. O que vai decidir o destino de cada supervisão? Algumas são boas e ajudam, e são mutuamente prazerosas, e outras fracassam, ou são meia boca, e ficam apenas cumprindo o carnê. O que vai decidir o destino de cada supervisão? Para mim, não é tanto a motivação do paciente ou a capacidade analítica do analista ou supervisor, mas o que ambos são capazes de fazer juntos. E aí se inclui a vontade de aprender juntos, o prazer de ensinar, a curiosidade, a capacidade de mudar hipóteses com os novos fatos e a aceitação das capacidades e limitações
de cada um e da dupla que constituem. Já houve um tempo em que eu tinha mesmo uma fórmula. Hoje eu me surpreendo, mas eu tinha uma fórmula que era infalível. Eu tentava aplicar em todos os casos de supervisão. Aí eu finalmente aprendi com a Madeleine Barranger que nós aprendemos mais com os nossos fracassos do que com os nossos sucessos. De modo que eu não tenho hoje nenhuma fórmula infalível e eu busco criar com cada jovem colega um campo de trabalho possível e mutuamente estimulante. E uma coisa importante, penso que deve haver algum prazer nesse trabalho conjunto, mas também existe um elemento paranoide inevitável, que é a presença da avaliação, porque o supervisor vai ter que dar uma avaliação. Não sei se aí vocês têm uma nota, mas pelo menos uma avaliação qualitativa, ele vai ter que dizer alguma coisa. Aí não tem avaliação. O supervisor não diz nada. Ele só informa que terminou a supervisão. Primeiro ele informa que começou, depois que terminou. Aqui nós temos... O fechamento do jogo de xadrez. Aqui nós temos uma informação de que começou e, pelo menos uma vez por ano, alguma informação sobre a evolução da supervisão, qualitativamente, um comentário e tal. É um método que a gente usa também para os seminários, avaliação cruzada. Os professores avaliam os alunos e os alunos avaliam os professores. Gostaria agora... Me lembrei de uma história, para variar um pouco. Eu tinha um amigo que estava fazendo supervisão, um supervisor extremamente crítico e exigente. Então, todas as supervisões eram um exercício sadomasoquista, porque ele levava o material certo de que ia ser caceteado e o supervisor aguardava com um prazer sádico, comparável a um gato grande com um ratinho, que ele brinca até antes de comer o ratinho. Um dia ele leva o material clínico de uma sessão realmente muito boa. Mas ele estava certo que ele ia levar uma cacetada. Então, ele leu a sessão e o supervisor levou as mãos à cabeça assim e lia e relia durante uns 5 minutos, 10 minutos, silêncio total. E aí, com grande desgosto, ele disse: mas não há nada a criticar nessa sessão. Existe uma coisa que, em outras épocas, não era muito comum, nem nas supervisões, nem nas análises, que era a interpretação ou a expressão da transferência positiva. Por exemplo, elogios, algo agradável, qualquer coisa desse tipo. Material bom, uma interpretação bonita, um sonho estimulante e assim por diante. Eu acho que isso nos tornaria uma espécie rara na população humana, porque todos os seres humanos se elogiam de vez em quando, né? Ou desejam um feliz ano novo, ou boas férias, etc. Então, eu acho que nós temos que ter essa possibilidade, quando a coisa é bem feita, de reconhecer, elogiar e assim por diante. Eu me lembro de um tempo quando o paciente contava uma coisa muito boa e estava muito feliz, o analista ficava com uma dificuldade tremenda de dizer qualquer coisa, porque a pergunta era: o que será que ele está escondendo? Ele não está escondendo nada, ele está feliz. Existe um troço chamado felicidade. O Jorge Luis Borges diz que todas as pessoas têm, de vez em quando, e às vezes todos os dias, um ou outro momento em que se sentem felizes e que acham que tem alguma beleza no mundo. Então, eu acho importante desenvolver a capacidade de comunicar isso, tanto para pacientes, como para colegas, como para supervisionandos. Hoje, por exemplo, numa supervisão,
a supervisionanda me disse que ela estava muito desanimada e etc. e tal, que a paciente regrediu totalmente, voltou a estaca zero. Eu não disse nada, digo, vamos ver o material. E a paciente, entre outras coisas regressivas, contou um sonho maravilhoso. Um sonho, eu digo maravilhoso, porque estava ali toda a situação transferencial, toda a situação conflitiva. Um sonho esteticamente bonito. E aí eu consegui dizer, não, pare um pouquinho, qual é o teu problema? Por que tem que ser tão mal? Este sonho é o resultado do trabalho analítico, que alguma coisa está sendo produzida entre vocês duas. Bom, me encaminhando agora para uma outra coisa, eu vou falar um pouco sobre... Já falei demais, né? Ou não? Sim, Débora e Rosa, chefas. Não, está bem. Tá bem? Vocês aguentam mais uns minutos? Sim. Eu vou, então, dirigir minha atenção para um outro desafio ético de nossa vida analítica. As relações com os colegas e nossas instituições. Estamos destinados, todos nós, vocês e eu, todos, estamos destinados ou condenados, dependendo do tipo de relação que predomine, a conviver com nossos colegas de sociedade de psicanálise em âmbitos mais amplos, até que a aposentadoria ou a morte nos separe. Em geral, encontramos em nossas sociedades muitos amigos, desde os colegas de formação, professores, supervisores, ex-analistas e outros, e outras não tão amigos, e mesmo alguns inevitáveis inimigos. Não é obrigatório ter inimigos, mas acontece nas melhores sociedades e famílias. No entanto, essa convivência pode ser tanto uma fonte de estímulo, apoio mútuo, prazer, quanto de inveja, ciúmes, competições e diferentes graus e expressões da agressão. Há colegas que se mantêm vinculados à sociedade, outros que se afastam, ressentidos e magoados, outros que saem e não voltam, outros que entram e saem, dependendo dos humores próprios ou de quem está no poder em cada momento, e assim por diante. A variedade é grande. Um dos grandes desafios éticos em cada sociedade, da parte de quem dirige, é buscar a maior participação possível numa política inclusiva e de tolerância das diferenças. Espaços institucionais, idealmente, deveriam ser oferecidos e compartilhados para os membros interessados e disponíveis. E as desavenças e ódios e conflitos administrados através de alguma forma de trabalho conjunto, sempre que possível. Temos, afinal, todos, muito mais razões para proteger e desenvolver nossas instituições do que denegri-las ou nos manifestar contra elas em espaços públicos. Não sei se nós, analistas, somos mais propensos à fofoca e à maledicência do que outros grupos humanos, mas que lazai. Talvez tenham relação com o trabalho que executamos, com as longas horas em contato com as diferentes regiões dos infernos de cada paciente e das nossas próprias, mas de qualquer maneira, pelo que observo, em diferentes latitudes, o convívio institucional pode ser uma forma de solidariedade e de crescimento recíproco. Ao longo de décadas de convívio e trabalho na IPA e na FEPAL, observo e escuto de outros colegas a mesma observação. Como é mais fácil se relacionar com analistas de outros países e de outras cidades, e mesmo desenvolver amizades e trabalho conjunto produtivo do que com colegas da mesma sociedade. É mais fácil o relacionamento com pessoas de fora da família, muitas vezes, do que com os habitantes da mesma casa e do mesmo espaço psíquico familiar. Os conflitos e todas as manifestações agressivas são mais passíveis de manifestação desde os anos de infância com aqueles que, ao mesmo tempo, são os que mais amamos. Daí serem, obviamente,
dos que mais odiamos. O espaço institucional, assim, é destinado a ser aquele em que predominam os grupos de trabalho, mas é inevitável que nele vicejem os pressupostos básicos descritos por Bion. Muitas vezes, esquecemos o fato de que somos todos parte das comunidades de destino descritas por Ecleia Bose. O que ocorrer com a psicanálise no mundo, no continente e no país, vai nos afetar diretamente. O que ocorre em nossa sociedade, muito mais. Muitas vezes eu recebo a pergunta: qual a razão da minha trajetória institucional? Afora as motivações pessoais intransferíveis, conscientes e inconscientes, sempre eu pensei na ideia de que alguém tinha ou tem que desempenhar essas tarefas. E me parecia, e também aos meus colegas, que eu tinha condições para fazer isso. Além disso, embora muitos achem tais tarefas uma coisa aborrecida e chata, e até não muito analítica, não só são coisas que me agradam e me divertem, como para mim são tão analíticas como analisar um paciente. Com isso eu quero dizer que em cada sociedade é preciso encontrar as tarefas e os lugares em que cada membro possa se sentir à vontade, capaz de executar e sentir prazer com isto. Por isso, o que me cansa é discutir coisas como se a pesquisa psicanalítica existe ou não, e no que consiste. Se o trabalho com a comunidade e a cultura é tão necessário e tão analítico, afinal de contas. Se os estatutos e os regulamentos precisam mesmo ser seguidos e reformulados de tempos em tempos, e assim por diante. Todas essas atividades e funções não só existem, como são necessárias, e quem gosta delas e nelas encontra sua vocação, deve ser estimulado e reconhecido pelo que cada uma delas contribui para o desenvolvimento da psicanálise. Para terminar, consta que um pai e um filho, depois de um naufrágio, conseguiram chegar a uma ilha deserta com suas bagagens. E tudo indicava que ali ficariam por muito tempo, até serem resgatados. Pergunta o pai ao filho: o que tu vais fazer aqui? Diz o filho: lerei Shakespeare. E tu? Diz o pai: olharei o mar. Shakespeare, Freud, são como o mar infinito. A nossa obra em construção é igualmente infinita. Por isso, apesar de tantos desafios, sigamos o conselho de Drummond. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Obrigado. Obrigada, foi excelente essa exposição, trouxe muitas coisas para a gente pensar, e como tu bem sugeriste, né, a gente pode abrir para algumas perguntas breves, então vamos ver quem quer falar. Luiz Antônio. Breve, Luiz Antônio, por favor. Luiz Antônio é nosso decano e que sempre começa as e traz muitas contribuições, mas fala muito também. Não tô vendo o Luiz Antônio. Ele ainda não começou. Ele sempre senta mais ou menos aí onde ele está sentado? Senta, sim, no mesmo lugar. Você já me conhece. Você já me deu... Eu me lembro que na última vez que eu fui aí, ele estava sentado nesse lugar. Exatamente isso. Escuta, Cláudio, eu recebi de você um título que me agradou muito. Você falou assim: temos aqui um Freud de carteirinha. Como você me disse. Mas não estou ouvindo bem, desculpe. Temos aqui o quê? Você me disse naquela época que tinha aqui um Freud de carteirinha quando eu conversava com você. Se você... Ah, isso mesmo, me lembro.
Mas quando você estava falando, eu estava aqui pensando o seguinte: você citou muito Freud, depois você entrou para outros autores, mas eu entendi que você ficou bastante em cima do Freud. E eu estava pensando o seguinte: essas análises que você seguiu, que você chamou de compartilhado, me parecia uma dificuldade do analista e, consequentemente, uma dificuldade com o analisando. Né? Kalina, quando aqui esteve, dizia que pontos cegos na análise do analista, pontos cegos na análise do analisando. Depois eu estava vendo o supervisor, como você trazia, até como um auditor de fora. E ao entender que um analisando, que ele estava supervisionando, não estava entendendo o que se passava com o candidato dele, o cliente dele, me parecia que mostrava também uma falha do analista. Então, isso é que me ficou claro. Mostrava o quê? Uma falha da análise do analista, que fazia quase que uma perversão do trabalho. Agora, quanto à questão do Freud, o Freud dizia uma coisa, o Cláudio, que eu sempre achei muito interessante. Ele definia a teoria dele, a metapsicologia, como uma teoria extremamente abstrata, complicada, de difícil compreensão, mas que, se entendida, a simplicidade explicaria as complicações. Então, eu estava vendo isso, né? E acredito que a postura do analista é uma decorrência do que ele viveu na análise dele, se enriqueceu dele e criou a identidade dele. Se ele vai cumprimentar, não vai cumprimentar, vai falar, não vai falar, isso é uma questão que ele se enriqueceu dele na análise dele. E vai levar, por não ser um sujeito que vai atrapalhar a análise do analisando, levar o analisando dele a se tornar rico e desenvolver a própria identidade dele. Foi isso que eu entendi, mas é sempre uma beleza ouvir você. Espero que você confirme o título que me deu. Obrigado pelo teu comentário, é sempre muito estimulante. Dessa vez eu falei mais do que em outras sobre o Freud, porque nos últimos anos eu tenho dado seminários de Freud. Eu resolvi passar para esta área, depois de passar muitos anos dando aquelas supervisões coletivas, seminários clínicos. Então, eu tenho lido mais e mais o Freud, que, na verdade, é sempre um novo autor, como eu disse ali, das mudanças. E eu acho que é possível que exista essas dificuldades que tu mencionas, mas existe também uma outra variável que a gente tem que pensar. As análises que cada um de nós fez, ou mesmo as reanálises, muitas vezes ocorreram há muitos anos atrás. Então, novos fatos surgem, novas circunstâncias da vida, novas experiências, novos aprendizados, novos desafios. E muitas vezes nós acabamos fazendo, muitos analistas fizeram mais de uma análise. Alguns até fizeram N análises, como aqueles se lembra daqueles western, que os mocinhos andavam a cavalo com aquela Winchester, matando índios, e a cada índio que eles abatiam, eles faziam um risco na Winchester. Tem pessoas que se analisam com tantos analistas que é como se eles fossem riscando os analistas abatidos. Mas, de qualquer maneira, eu penso que tem as análises, tem as supervisões, mas tem o curso da vida analítica, tem os novos acontecimentos, e que nós vamos, inevitavelmente, nos transformando na forma de ser analistas e de ser pessoas. Então, eu acho que é uma interessante questão essa. No trabalho, eu
tentei desenvolver o que eu penso que é a escuta analítica, porque a escuta analítica, em parte, está ligada com o que nós aprendemos ou desenvolvemos na nossa análise. Mas, com o tempo, o nosso analista, os nossos supervisores, são alguns dos objetos. Outros entraram, por exemplo, os pacientes atuais e antigos, as pessoas com quem nós vivemos e convivemos, ex-pacientes com quem nós aprendemos. Então, eu acho que a escuta analítica é uma experiência fascinante, porque muitas vezes eu, por exemplo, estou escutando numa sessão e eu me lembro de uma cena de um filme, eu me lembro de uma frase do Drummond, ou de um outro poeta, ou de um outro autor. Então, é uma coisa muito dinâmica. E eu acho que o desafio é tentar manter essa postura analítica. Agora, de qualquer maneira, eu continuo concordando que o gênio máximo e absoluto foi o Freud. Os outros foram contribuindo dentro das suas possibilidades. E eu acho que é uma coisa consensual. Esse é outro problema também. Eu acho que um dos temas da nossa vida analítica é a nossa relação com o Freud. Eu gosto muito de vários Freuds, não só do que eu estudo, mas da pessoa dele, dos livros escritos por ex-pacientes e também da biografia, da história. Atualmente nós temos, até há pouco tempo atrás, tinha um neto dele, pintor aquele circulando, e esses tempos eu conheci num congresso uma pintora, uma artista que era bisneta, não sei, né? Tinha uma relação, acho que ela já teve aí no Rio também, não é? É uma cara que mora em Londres, não me lembro do nome dela, é uma parente, assim. Então, eu acho que a pessoa do Freud precisa ser analisada em cada análise. Como as análises não dá tempo de analisar tudo, cada um de nós tem que analisar a sua relação pessoal com o Freud ao longo da vida. Desde a idealização absoluta até o ódio, a inveja insuportáveis, até o reconhecimento da grandeza e até uma certa modesta identificação, que é muito agradável. Muitos analistas têm fotografias do Freud no seu consultório. E o primeiro analista que eu frequentei, que era uma psicoterapia analítica de grupo, tinha uma foto de uma senhora muito distinta, um vestido preto, um colar de pérolas. E eu fiquei alguns anos lá e eu tinha absoluta certeza que era a mãe dele. Vocês certamente já imaginaram que era Melanie Klein. Mas eu também não tinha coragem de perguntar, né? Que um dia, folheando um livro, eu digo, mas a mãe do doutor fulano está aqui, o que é isso? Não. E ele, esse analista, ele tinha um irmão que também era analista. E numa ocasião, o irmão estava reformando o consultório e pediu emprestada a sala desse meu analista de grupo. E depois ele contou que não, fulano, diz ele para o irmão, o teu consultório é melhor que o meu. Mas por quê? Não, porque tu tem o retrato da velha ali, e aí eu dou uma interpretação e olho, e ela faz assim. E ela vai me dando a linha. Bom, acho que é isso. Bom, então a gente vai ouvir só mais uma pergunta e depois encerrar. Rosana. Oi, Cláudia. Boa noite. Você falou de vários jornalistas. Eu queria escutar um pouco sobre a ética na escrita psicanalítica. Né? É uma coisa que eu gosto muito, acho que é muito importante para todos nós. É uma forma de transmissão, de ensino, não só da teoria, mas como da experiência.
É uma aventura escrever. Mas eu queria te escutar com relação à ética, especialmente como a gente escreve utilizando as nossas experiências clínicas. Muito bom. Muito obrigado, Rosane. Porque esse é um dos temas mais atuais e desafiadores. E existe um novo comitê na IPA, que é o Comitê da Confidencialidade, que está estudando exatamente os problemas da confidencialidade com material clínico. E agora esse comitê avançou o que fazer com a internet, o que fazer com esses meios de comunicação e como manter a privacidade ou como manter a confidencialidade do material clínico. Inclusive, vai haver uma discussão sobre isso no Congresso Congresso lá no Canadá. Vancouver, em que eu vou participar de uma mesa com o Gabbard, vamos falar sobre esse assunto. É um inglês que coordena isso, John Churchill. Então, eu acho assim, nós temos vários problemas. Primeiro, o problema das revistas. As revistas psicanalíticas sempre têm material clínico. E nós temos que ter um cuidado extraordinário na preservação dos dados dos nossos pacientes. Agora, com os problemas dos custos das revistas, muitas revistas estão pensando em se tornar online, o que torna a proteção desses dados um desafio ainda maior. Uma das saídas possíveis, e que é o que dizem os entendidos em ética e bioética, é que os pacientes autorizem a utilização do seu material clínico. Eu tenho dúvidas, porque a bioética tem alguns princípios, e um deles é o princípio da confidencialidade, o outro é o princípio da beneficência, e outro é o princípio da autonomia. Pelo princípio da autonomia e da confidencialidade, o paciente tem direito a que o seu material seja ou nunca seja divulgado. Mas pelo princípio da beneficência, pode ser que ajude a outros. Então, há quem sugira que se peça para o paciente a autorização para usar esse material. Eu tenho dúvidas por quê? Porque eu não sei como é que vai ficar a relação analítica. E como que isso vai ser analisado. Então, eu acho que é um território que está precisando ser mais discutido. Agora, por outro lado, o que aconteceu com o Freud e os outros autores? O próprio Lacan tem casos que se sabe de quem eram. E os casos da Melanie, em muitos casos, se sabe de quem era. E assim sucessivamente. Se não fosse o material clínico desses pioneiros, nós não teríamos a oportunidade de estudar as regras desse xadrez, né? O início, o fechamento e todos os movimentos. Então, nós precisamos do material clínico para ilustrar os nossos trabalhos. Agora, é possível disfarçar o material clínico de uma maneira tal que a própria pessoa não saiba do que se trata. Então, eu coordeno um comitê atualmente da IPA, que é o Comitê de Novos Grupos, que trata dos novos grupos do mundo inteiro, e nós mandamos 2 sponsors que vão lá. Então, a pessoa vai para a Ucrânia e ele tem que nos mandar um relatório sobre como esse grupo está evoluindo. Como é que esse relatório chega? Só tem uma maneira de chegar: através do e-mail, ou através do WhatsApp. Não há como, são dezenas de novos grupos. Não tem como mandar pelo correio, além do que o correio perde-se.
Então, o que havia? Descobrimos que as pessoas mandavam detalhes dos pacientes, minuciosos, das análises, das supervisões. Atualmente, a orientação é assim: nós só queremos saber se, segundo os supervisores, está evoluindo satisfatoriamente. Não interessa os detalhes dos pacientes, não vai mudar. Nós não sabemos quem são os pacientes e não podemos avaliar a milhares de quilômetros de distância. Então, o movimento é a confidencialidade ser protegida. Eu não sei se é bem isso que tu perguntasse, mas eu acho que tu tem uma questão que tu levanta, que é o conflito entre o desejo de escrever e compartilhar e o respeito ao paciente e a própria análise. Eu acho que nós temos que encontrar alguma coisa intermediária. Não adianta escrever trabalhos analíticos só teóricos. Não adianta falar sobre sonhos sem dar exemplos de sonhos. Não adianta falar sobre transferência sem dar exemplo de transferência. Eu, por exemplo, citei aqui uma situação real que a pessoa que ouviu, possivelmente, se ouvisse, não sabe do que se trata, porque eu tive que fazer uma série de manobras, desgais, de despiste, digamos. Então, para mim, uma das grandes alegrias da vida psicanalítica não só é ler, como escrever sobre psicanálise. E de tempos em tempos é preciso escrever, porque a gente dá sentido ao que está fazendo. Eu, por exemplo, a maior parte do tempo anoto todos os sonhos que os pacientes têm, e as minhas associações e as deles. Nem sempre dá para fazer, mas isso vai me dando um material que eu posso revisar de tempos em tempos. Então, eu acho que a escrita é uma necessidade. Uma vez perguntaram para o André Green por que ele escrevia. E ele respondeu: para dar testemunho, para mostrar o que eu faço e como a psicanálise pode ser praticada. Então, eu acho que essa necessidade de compartilhar com os colegas e de deixar alguma coisa escrita do que nós vivemos é muito importante, necessária, e nós temos que encontrar uma maneira de fazer coexistir isto, que é necessário para o desenvolvimento da nossa disciplina, a nossa arte, a nossa ciência, e a proteção à privacidade dos pacientes. Não sei, não estou convencido que se deveria pedir autorização para o paciente, mas não, nem a favor, nem... Eu acho que nós temos que falar mais sobre isso e discutir esse assunto, para ver se a gente chega a alguma conclusão. Nas outras áreas médicas e psicológicas, isso é obrigatório, né? A pessoa tem que assinar um termo de consentimento informado. A nossa área é diferente. A transferência cria um campo diferente. Mas, de qualquer maneira, é uma das tantas áreas em discussão. Bom, a gente vai ouvir uma última pergunta do Carlos Eduardo. Cláudio, eu sou candidato aqui da sociedade, Carlos Eduardo, aqui apresentado, mas assim, o que eu acho enriquecedor numa fala é quando ela... Por favor, não está claro. Eu só ouvi que tu é um candidato, mas eu não Vou ouvi falar mais. mais alto e mais devagar. Quando a gente escuta alguém falando, né, acho que é rico quando faz a gente pensar. E eu queria só dar o meu retorno no sentido de que eu acho que a sua fala me ajudou a pensar a diferença entre ética e etiqueta em psicanálise, né? Porque, e principalmente nessa questão do cumprimento, né? Quando o paciente chega e também quando o paciente vai embora e também nos contatos fora daquele momento, que eu acho que é o momento onde tudo se revela e que a gente tem que oferecer a escuta e o rigor.
Porque eu acho que a etiqueta ela segrega, né? Ela afasta. Quando você está num ambiente, né, que tem algumas regras de etiqueta para serem cumpridas, né? Isso, de alguma maneira, eu acho que não é muito favorecedor ao acolhimento. E a sua fala foi muito importante nesse sentido, né? Porque a etiqueta, o termo vem da ética, né? E eu acho que estabelecer essa diferença eu acho algo importante. E eu não sei se há tempo de algum comentário, eu agradeço. Obrigado. Muito importante o teu comentário, essa diferença entre a ética e a etiqueta. Um dos meus supervisores, que se chamava Roberto Pinto Ribeiro, uma pessoa de quem eu gostava muito, ele sempre falava, quando a gente discutia certas situações, que é preciso considerar que existe uma certa neutralidade possível. Havia, antigamente, um certo anonimato do analista, que hoje em dia não existe mais, porque é só entrar no Google e vai se ver os analistas de todos os tipos de festas. É inevitável, muitos têm Facebook. Então, existe essa necessidade e existe uma coisa que ele chamava, e eu acho que é correto e que talvez tenha a ver com a etiqueta, que é a boa educação. Então, ele disse que o analista não pode ser um mal-educado em nome de uma suposta neutralidade exagerada. Existem regras de comportamento social que uma pessoa cai, o paciente cai, tropeça e cai. Nós vamos interpretar um acting in, nós vamos ajudá-lo a se levantar. É um pepino, não? Mas até prova em contrário, uma atitude de boa educação ou humana se impõe nesse caso. Então, a etiqueta quer dizer assim, há um conjunto de regras gerais que nós procuramos seguir. E algumas regras são muito importantes. Por exemplo, não se recomenda que o analista vá fazer confissões da sua própria vida. Eu também sinto isso, e etc. Isso é uma coisa que é um erro e é uma atuação. Mas o analista vive no mesmo mundo em que o paciente vive. E nós temos situações extremamente difíceis, que são aquelas, por exemplo, há um ano atrás teve uma eleição para presidente, tem eleições para governadores e outros cargos, e o país estava dividido pela metade, aproximadamente, um pouco mais do que a metade, porque um lado ganhou. E eu tinha pacientes que eram fanaticamente por um e fanaticamente por outro. E eu também tinha a minha própria posição. Então, é um desafio tremendo não usar esse espaço para doutrinar ou para dizer, não, eu também sou a favor de tal, sou contra tal. Eu fiquei satisfeito porque os pacientes chegavam à conclusão que eu ia votar no mesmo candidato que eles. Porque eu tentava examinar as coisas dentro da história e tal. Tem um que até hoje é convencido que eu aprecio o candidato dele, a quem eu detesto, mas de qualquer maneira não interessa. Tem uma história muito interessante quando houve a Revolução dos Cravos em Portugal. Vocês se lembram? Eles derrubaram Salazar. Tinha um analista que era muito ativo politicamente. Ele ia nos comícios e fazia discursos. E aí perguntava, e aí o que o senhor faz quando volta para o consultório? Aí ele dizia assim, eu volto para o consultório, sento na minha poltrona, o paciente deita no divã, e eu tento interpretar a transferência. Se surgir alguma coisa disso, eu vou ver como é que isso está para ele, etc. e tal. Não vou discutir política. Então, eu acho que o nosso desafio é manter uma postura, uma atitude, uma identidade analítica que é muito mais a relação emocional
do que a relação factual ou a relação com a etiqueta ou a suposta falta de etiqueta. Não sei se eu estou respondendo a questão que tu levantaste, mas o que eu acho é isso. Nós temos que desenvolver progressivamente, cada um de nós, um tipo de postura dentro das regras gerais da psicanálise que seja confortável com a nossa própria personalidade. Para terminar, eu vou te contar o seguinte, talvez eu já tenha contado. Eu visitei centenas de consultórios analíticos ao longo de anos de viagens. Eu nunca vi dois iguais. Não tem dois iguais. Cada um tem uma coisa que é própria daquela pessoa. Cada um tem uma postura da poltrona e do divã num ângulo. Tem uns que colocam flores, tem outros que odeiam flores. Tem uns que botam som e revistas na sala de espera. Outros dão uma teoria total contra som e revista na sala de espera. Não importa. Nenhum tem razão e nem outro não tem razão. Aí está o estilo pessoal de cada analista. Então, essa experiência foi muito interessante e ela tem a ver com a idade, tem a ver... Uma vez numa cidade eu visitei 2 consultórios de analistas extremamente velhas e 2 consultórios de analistas extremamente jovens. Os primeiros eram sóbrios, móveis assim, antigos, senhoriais. Os segundos eram incrementadíssimos, coloridos e tal. E daí, um é mais analítico, o outro é menos analítico, ou cada um tem o seu modo de ser analista? Eu acho que esse é o desafio. Manter a postura e a identidade dentro do nosso estilo. Como é que se desenvolve o nosso estilo? Ao longo da vida. E esse estilo possivelmente se modifique, porque a gente aprende com os pacientes. Aprende com as leituras e releituras e se transforma. Sim. Muito obrigada, Cláudia. Acho que a gente podia ficar aqui te ouvindo horas e horas, mas a gente vai te agradecer e seguir nas nossas comemorações. Eu vou passar a palavra para a Rosa e depois a gente fala. Cláudia, muito obrigada. Eu fiquei muito contente com tudo que a gente pôde pensar hoje e você trouxe de uma forma assim tão lúdica, que eu acho que isso ajuda as pessoas a pensarem mais profundamente, porque às vezes se leva um assunto desse de uma forma muito dura, acaba criando alguma resistência. E você trouxe com humor, que com certeza vai fazer com que as pessoas tenham mais desejo de pensar nessas coisas que você trouxe hoje para a gente. Eu só lastimo que você não esteja aqui presente, que agora nós vamos ter um pequeno brinde. Mas fica para uma próxima. Teremos outras oportunidades de brindar. E para as pessoas presentes, eu quero comunicar para vocês que a gente tem nosso Instagram e nosso Facebook, que vocês vão poder ver toda a nossa programação científica. Já temos bastante coisas programadas para o ano inteiro, né? Então, agora, Cláudio, muito obrigada. Boa noite. Eu vou fazer o seguinte, Rosa, eu vou abrir um vinho aqui e vou dar um brinde à distância. Perfeito, Cláudio.